E aí, tudo bem? Você sabe quais são as cláusulas que simplesmente não podem faltar no seu contrato de compra e venda de imóvel? Fica comigo, que hoje esse é o nosso assunto. Um contrato é um instrumento de extrema importância num negócio jurídico, porque é ele que vai reger como essa negociação vai acontecer, trazendo aí os seus detalhes, as suas observações e particularidades. E, muito embora um contrato por si só não transmita a propriedade de um imóvel, sendo necessária aí a lavratura da escritura e o posterior registro no cartório de imóveis, o contrato ele vai reger como essa negociação vai acontecer e como vai ser a relação das partes dentro do negócio jurídico. Por isso, é muito importante que o contrato seja devidamente elaborado, observando aí essas minúcias, essas particularidades de cada caso, a fim de se evitar conflitos posteriores e inclusive de discussões judiciais. Com isso, sem mais delongas, vamos entrar nessas 5 cláusulas que não podem faltar no seu contrato de compra e venda. A primeira cláusula seria a devida qualificação das partes. O que seria isso? Constar corretamente o nome completo, os documentos pessoais, o endereço e os dados para contato, como telefone e e-mail. Um outro detalhe importante seria com que juridicamente se chama outorga uxória. O que seria isso? Em alguns tipos de regime de bens, no casamento, é necessário que se conste aí essa outorga uxória, que seria essa concordância, essa anuência do cônjuge com aquela realização da compra e venda, no caso do vendedor, com a anuência do cônjuge do vendedor. Uma outra situação importante de se observar é no caso de contratos que envolvem aí pessoa jurídica, que ele seja celebrado pelo sócio administrador, ou seja, pela pessoa que tem efetivamente poderes para representar aquela empresa, para realizar a venda daquele imóvel por aquela empresa. Diante disso, um contrato que não é realizado pela parte legítima, seja aquele que não é realizado pelo proprietário ou aquele que não é realizado pela parte que representa devidamente a pessoa jurídica, pode inclusive ensejar a nulidade desse contrato. Outra cláusula importante que deve constar no seu contrato de compra e venda de imóvel é a devida indicação do imóvel, ou seja, a devida indicação do objeto daquele contrato. Assim, deve constar a devida localização, as dimensões, o número da matrícula no respectivo cartório de registros. Um exemplo prático que podemos trazer disso está no próprio Código Civil, no seu artigo 500, no qual se indica aí que o comprador, se verificar que a área adquirida não corresponde às dimensões tidas aí no contrato, ele pode exigir a complementação dessa área ou a própria, se isso não for possível, a própria resolução do contrato, que seria a finalização do contrato ou mesmo o abatimento proporcional do preço. Por isso, é importante aí a devida indicação da área, do imóvel, do objeto da contratação, e que ela corresponda à realidade da área que está sendo adquirida. Uma terceira cláusula que podemos citar aqui é a de irretratabilidade e irrevogabilidade, que consistiria aí a impedir o direito de arrependimento. O que seria isso? Que as partes simplesmente não poderiam voltar atrás na negociação, sob pena de inadimplemento, que poderia ser aí através da cobrança de uma multa, por exemplo. É importante colocar que o direito de arrependimento em contratos de compra e venda de imóvel é exceção. A regra é que ele não exista. Além disso, no caso do comprador, essa cláusula é importante para que se tenha aí o direito à chamada adjudicação compulsória. O que seria isso? Seria um processo ou procedimento que pode ser realizado via judicial ou extrajudicial, que é quando o vendedor se recusa a conceder a escritura de compra e venda para o comprador. Então, para suprir aí essa negativa do vendedor, ele pode se utilizar da adjudicação compulsória, que seria justamente para conseguir, registrar o imóvel em seu nome. Então, um dos requisitos para a adjudicação compulsória é justamente um contrato que conste aí a cláusula de retratabilidade e de irrevogabilidade, ou seja, que o contrato não seja passível de ser arrependido. A quarta cláusula que vamos citar aqui é a cláusula que estipula a data da entrega das chaves. Por que isso é importante? Porque é muito comum que o vendedor as partes realizem a contratação e o vendedor não desocupe o imóvel de imediato. Isso acontece porque às vezes é o imóvel que ele reside, precisa de um prazo para poder se organizar, para arrumar um outro imóvel. Enfim, então é necessário que se estipule aí essa cláusula justamente para que ambas as partes tenham clareza sobre quando se dará essa desocupação
ou seja, quando haverá a efetiva entrega das chaves ao comprador para que ele possa efetivamente usufruir do imóvel. Portanto, isso é muito importante para evitar aí eventuais conflitos entre as partes. Uma quinta cláusula muito importante é a cláusula que estipula a data da lavratura da escritura. Por que isso é importante? Como a gente já colocou, o contrato ele faz lei, né? Ele faz regra aí entre as partes, porém ele efetivamente por si só não transmite a propriedade do imóvel para o comprador. Isso só acontece através da lavratura da escritura de compra e venda com o seu posterior registro no cartório de imóveis, né, daquele imóvel. Então, é importante que as partes estipulem aí uma data em que vai ser lavrada essa escritura para que a formalização do negócio efetivamente aconteça, ou seja, para que o negócio seja consumado e que a propriedade de fato passe aí para o nome do comprador. Portanto, para evitar aí dissabores e conflitos entre as partes, é importante que essa data seja bem especificada sobre a lavratura dessa escritura. E com isso, nós percebemos que um contrato de compra e venda, reforçamos aqui, é um instrumento contratual de muita importância para definir como vai ser a relação dessas partes nesse tipo de negócio jurídico, devendo ser elaborado, portanto, com muito detalhe, com bastante atenção. Com isso, recomenda-se que o contrato seja realizado por um advogado imobiliário, que vai ter a competência, a expertise necessária para analisar a situação concreta e a legislação vigente, para poder evitar dores de cabeça, evitar conflitos para as partes, trazendo ainda a segurança jurídica. Com isso, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós, e espero vocês numa próxima. Até lá, tchau, tchau!